Você sabe qual é a relação das eleições com a vontade de Deus? É o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu vejo que tem muita confusão, né? Chegando às políticas sempre teve, mas eu vejo muita gente falando coisas que não condiz com a verdade e eu quero trazer aqui esse entendimento para que você tenha uma clareza. Qual que é a vontade de Deus? Qual pessoa você deve votar? Como você deve votar? Qual que é a relação dessas partes, beleza? Já peço que você deixe o seu curtir aí no vídeo, assim você patrocina o nosso trabalho aqui a chegar a mais pessoas. Então compartilhando, comentando, deixa aí nos comentários já para quem que tu vai votar. Vamos gerar uma polêmica aí no nosso vídeo, deixa aí e coloca a tua opinião para que a gente possa interagir, comentar e fazer esse canal crescer cada vez mais, beleza? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, eu tenho alguns pontos que eu listei aqui no meu caderno. Aconselho a sempre ter uma caneta e um caderno para estar anotando. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é sobre, eu vejo, né, a parte cristã falando, Deus é o nosso Senhor, independente de quem se eleger, Ele vai cuidar de nós, Ele não vai deixar nos desamparados, né? E aí as pessoas muitas vezes acabam trazendo as eleições de uma forma espiritual, né? Eu estava conversando antes com a minha esposa também, e a gente estava debatendo, né, sobre alguns argumentos, algumas coisas, né? Mas Deus vai fazer sua vontade, né? Nós estávamos conversando sobre isso, Deus vai fazer sua vontade relacionado às eleições. E aí, nós conversando, eu tive essa clareza, eu sempre quis trazer um conteúdo para vocês sobre eleições, mas eu não tinha uma estrutura, né? Não tinha um contexto. Aí, através da nossa conversa, eu entendi, né, esse contexto e vou trazer para vocês. Então, qual que é a vontade de Deus, né, relacionado às eleições? A primeira parte aqui é que as eleições não têm relação com a vontade de Deus, tá? Calma aí que eu já vou explicar e vou desenvolver, mas assim, as eleições elas são basicamente igual a um casamento, tá? Igual o marido que escolhe a esposa e a esposa escolhe o marido. Então não tem uma relação sobre a vontade de Deus, tá? Jeremias 11:29, Deus diz, né, que a vontade dele, os planos dele para nós é de nos fazermos prosperar e não causar dor e prejuízo. Então, resumindo, toda a vontade de Deus em todas as esferas da sociedade e da nossa vida é de nos fazermos prosperar. Então, essa prosperidade não é sobre dinheiro apenas, mas sim sobre avanço, crescimento, transbordo. Essa é a vontade de Deus para nós e, consequentemente, para a nação. Então, as eleições não têm a ver com a vontade de Deus. Deus escolhe fulano, Deus escolhe ciclano, Deus escolheu Alain para ser presidente. Não tem essa relação. Deus ele quer o melhor para os seus filhos, ele quer o melhor para as nações. E cabe a nós decidir, igual um casamento. Então a pessoa ora para Deus, Deus, eu quero um casamento abençoado. Vai lá e escolhe a pior pessoa do mundo para casar. Então não tem uma relação com Deus. Deus me deu uma pessoa ruim. Não. A gente que não soube escolher a pessoa certa para casar. Assim é nas eleições. Então não tem uma interferência sobrenatural sobre o presidente, e sim sobre o povo escolher o presidente. Eu vejo também muitas pessoas, né, vamos orar para que Deus venha, enfim, de certa forma, né, não sei se a todos, mas eu já vi algumas pessoas, né, que Bolsonaro se eleja, ou que Lula se eleja, mas não é Deus que vai eleger um presidente. E eu creio sinceramente que Deus não vai vir e mudar as peças das eleições para que fulano ganhe e seja o presidente para que a nação prospere. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha a nossa vida. Não é porque Ele quer que eu tenha uma esposa abençoada que Ele vai aparecer, né, vai jogar uma pessoa na minha frente e vai mandar eu casar com a pessoa, vai fazer a pessoa exclusiva para mim. Não é assim que Deus faz no casamento e não é assim que Deus faz na política. Deus ele põe opções e é a gente que escolhe. Então não adianta a gente ficar orando para Deus, mova lá o presidente para que ele ganhe. A gente deve orar para Deus nos dar sabedoria para escolher a pessoa certa. Deus tem que orar para Deus nos dar estratégia para poder compartilhar com as pessoas a forma que ela deve votar, para quem que ela deve votar, o porquê. Então não adianta a gente estar orando para Deus, Deus intervenha, venha sobrenaturalmente sobre a nossa nação. Sendo que a nação é nossa, Deus deu para nós a terra para a gente governar. Então a gente tem que orar para Deus, pedindo sabedoria para entender o que um fala, qual que é a ideologia de um, qual que é a ideologia de outro, qual que é o plano de governo sobre aquela pessoa, qual que é o plano de governo daquela outra pessoa. E começar a estudar e ver qual que é a melhor opção e qual opção está mais perto dos planos de Deus. E qual que é os planos de Deus para nós? Planos de nos fazermos prosperar e de não causar dor e prejuízo. Então é simples, a vontade de Deus sobre as eleições
não está sobre A ou B, e sim sobre uma proposta, sobre alguns princípios. Deus ele quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para o Brasil. Basta nós termos sabedoria, nós termos consciência, basta a gente parar e estudar. A proposta do político, basta a gente sentar e falar com a namorada, o que que você quer da vida? Então eu vou casar com você, porque a sua proposta de vida encaixa com a minha, e eu vou casar com você, você vai ser a mulher da minha vida, você vai ser um homem da minha vida. E não sair casando com qualquer um, não saindo votando em qualquer um. É assim que funcionam as eleições e é assim que funciona a nossa vida. A vontade de Deus sempre vai ser melhor. Só que por que que a gente não tem o melhor? Ninguém se pergunta sobre isso, porque nós somos ignorantes, a gente não procura a verdade, a gente não procura passar 4 horas assistindo a entrevista de certo candidato, de vendo a entrevista do outro candidato. A gente pega ideias dos outros, pega conceitos dos outros e passa para nós. Então a gente não tem uma posição política, a gente não entende, né? Muitos cristãos defendendo Lula. São pessoas que não param e veem a vida do cara, não param e analisam. Não é uma questão, ai, eu gosto mais de um, não gosto mais de outro. Mas é tu parar, colocar a tua mente em ação, tu parar de ser um robô e começar a estudar. Tá? Então aqui eu tenho minha posição política e vou falar para vocês no final desse vídeo, então para você ficar e dar audiência para nós, né? Mas você deve parar e analisar como que um cristão vai votar no Lula. Não é sobre o cara, mas é a vida, enfim, é um contexto que se tu parar 5 segundos e analisar de verdade, sem ideologia dos outros, sem conceito dos outros, você já vai ter sua posição. Assim é com Deus. A pessoa que fala que não acredita em Deus é porque nunca parou para estudar. Ah, eu não acredito na Bíblia. Nem leu a Bíblia. Nunca colocou em prática o que está lá. As eleições é a mesma coisa. Então você precisa estudar. E finalizando aqui nosso vídeo, espero que tu tenha entendido sobre a vontade de Deus sobre as eleições. Então as eleições elas são naturais. Eu acredito do fundo do coração que não tem nada sobrenatural, sabe? Ah, Deus vai intervir com uma espada de fogo e vai matar o Lula. Não vai, porque é o povo que decide. Deus deu a terra para nós governarmos. O poder de presidente foi instituído por Deus. Não é o presidente que Deus colocou, e sim o poder da presidência. Isso é uma coisa que ninguém entende. E eu estou trazendo a luz para você. Então muitos falam, ai, que não sei quem lá está lá no poder porque Deus instituiu esse cargo, aquela pessoa. Mentira, Deus instituiu o poder. A gente decide quem vai estar no poder, ok? Sobre as famílias, né? A parte mais que eu vejo problema, que é sobre a parte paternal. Eu vejo muitas mulheres, né, reclamar sobre os homens. Mas quem escolheu aquele homem? Foi a mulher. Existe uma autoridade sobre o pai, né, sobre o homem na família. E é a mulher que decide qual homem vai querer casar. Assim é na presidência. Existe uma autoridade que Deus instituiu, mas basta nós, cidadãos, sabermos escolher o melhor e votar e colocar essa autoridade lá. Mas é nós que decidirmos, porque Deus já decidiu, Ele já traçou um plano para todos. Mas basta a gente seguir os planos de Deus. Não é porque Deus instituiu um plano para nós que vai dar certo. A gente precisa caminhar pelo plano dele. Tem vários planos e a gente decide fazer o nosso plano. Plano do pai, plano da mãe, plano dos avós, planos dos tios, planos da sociedade ou os planos de Deus. Então eu decidi largar todos os planos e seguir algo que já está pronto. É algo que Deus já me deu e eu preciso trilhar nesse caminho, preciso buscar a Deus para que Ele me revele os planos dele sobre mim e eu trilhe esse caminho. Já está pronto, já tem um final, já deu tudo certo, basta eu seguir nesse plano. As políticas são assim também, beleza? Espero que você tenha entendido. Eu creio que listei todos os pontos aqui, muito importante. O meu presidente, não vou tocar sobre assuntos, mas já está aqui na tela. E não é sobre a pessoa, tá? É só sobre um estudo, onde você para e analisa uma proposta de governo, uma proposta do outro governo. Você para de acreditar na mídia e começa a estudar sobre o que um fez, sobre o que o outro fez, sobre o desempenho do país atual. Então não é nada de... não sei o que lá, mito daqui, porque tá em alta, tu vai se posicionar porque os outros estão se posicionando. Não, é só você analisar, é só você ver números sobre economia. Se você não entende sobre economia, você estuda sobre economia, para de pegar análise de economistas e você estuda, e você tem a tua análise. Você começa a entender o que foi visto lá, o que foi feito em tal cidade, o que foi feito em tal região. Você começa a analisar e você vai ver que existem pessoas que tiveram um desempenho melhor e teve pessoas que tiveram um desempenho pior. Você vai ver que tem pessoas que estão mais perto do que tu acredita e tem pessoas que estão longe daquilo que você espera e acredita para sua família. Então você decide o seu voto. É muito simples
e você vai lá, coloca o teu voto lá e vai decidir para o país. Mas não é Deus que vai decidir por você ou por mim. É nós que temos o poder de voto, é nós que vamos decidir o rumo do país. Espero que você tenha a melhor opção, que você estude, para de seguir o que os outros dizem e vá estudar sobre cada pessoa, sobre o que cada pessoa fez, se é verdade aquilo, se não é verdade, se aquela informação bate ou não. Você vai ver que está muito fácil qual lado você deve escolher, em qual pessoa que você deve votar, tá? Então espero que tu tenha consciência, sabedoria, entendimento e discernimento para escolher o melhor para o nosso país, beleza? Grande abraço, fico por aqui, espero que tenham gostado do nosso conteúdo, compartilhe aí para mais pessoas assistir esse conteúdo e terem um entendimento sobre as eleições e a vontade de Deus, beleza? Sou Aldo Krasuski, nós estamos no canal Estou vivendo, estou aprendendo, estou empreendendo e hoje nós aprendemos, beleza? Valeu, um abraço!